Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Presidente Lula encerra a série de agendas na China e nos Emirados Árabes Unidos. Viagem presidencial à Ásia rende 17 acordos de cooperação que somam 62 bilhões de reais. E você vai ver também. Bandidos invadem condomínio e matam 3 pessoas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Com a alta do preço de carros novos e seminovos, usados se tornam opção para o consumidor brasileiro. E que tal um tour cultural por Belo Horizonte? A gente traz um roteiro de exposições para todos os gostos, que encantam pela interatividade. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Uma tentativa de invasão a um condomínio na Baixada Fluminense causou pânico nos moradores. 3 pessoas morreram baleadas, entre elas o porteiro do local. A polícia tenta identificar agora os 4 criminosos que participaram do ataque. As imagens do circuito de segurança mostram um homem que sai do carro e aponta a arma para alguém na guarita do condomínio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele já faz o primeiro disparo, vai até a rua e, quando percebe que o portão começa a fechar, desesperado retorna e tenta impedir o movimento. Apesar da força usada, o assaltante falha e chama os comparsas. Outros homens armados deixam o carro. Eles também tentam quebrar o portão e atiram. Ao perceberem que não conseguiriam, deixam o local. Vizinhos do condomínio registram o som dos tiros. Um dos mortos no ataque é o porteiro do prédio, Reginaldo Zucoloto, de 50 anos, que chegou a ser levado para um hospital da região. Nas redes sociais, a esposa dele publicou uma homenagem. Já o torneiro mecânico Gilberto Filigrete Rego, de 59 anos, morreu na hora. As famílias das vítimas estiveram hoje no IML de Nova Iguaçu, mas não quiseram dar entrevista. O outro morto durante o ataque foi identificado como Luiz Henrique Almeida dos Santos, de 27 anos. Já o homem que ficou ferido é Cosme Alves Costa, de 43. Ele foi levado para um hospital da região e já recebeu alta. Nenhum dos assaltantes foi preso. A polícia vai usar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os homens que participaram do crime e a motivação do ataque. E em São Paulo, 3 homens invadiram um salão de beleza na zona sul da cidade e fizeram 10 pessoas reféns. Houve troca de tiros com a polícia e um dos assaltantes morreu. Os ladrões, ao perceberem a presença da polícia, saem do salão de beleza com os reféns como escudo, mas retornam. Nesse momento é possível ouvir o primeiro disparo. Estão com refém. 2 das reféns escapam e eles fazem outras 2 vítimas. Um dos assaltantes foge em uma moto. Houve intensa troca de tiros com a polícia. Os outros 2 ladrões também fogem e novamente é possível ouvir diversos disparos. O bandido que estava pilotando a moto foi atingido e morreu. O garupa também foi baleado. Ele foi levado para um hospital e não há informações sobre o estado de saúde dele. Segundo a polícia, nenhuma das 10 vítimas tiveram qualquer ferimento. As 3 crianças e a cuidadora que foram vítimas de um incêndio em um abrigo para menores no Recife foram enterradas hoje. 6 feridos permanecem internados em estado grave. A despedida das vítimas ocorreu no cemitério de Santo Amaro, região central da capital pernambucana. Dona Maria de Lourdes, irmã de Margarete da Silva, de 62 anos, que trabalhava como cuidadora no abrigo, lembrou do quanto ela gostava de ajudar as pessoas. Sinceramente, eu nunca tive uma dor tão grande, porque ela era mais nova, era caçula. E eu falei, não é possível, ela é muito ativa, cuidava de todo mundo, era prestativa, tinha condição, mas quando a ficha caiu, infelizmente. O incêndio atingiu o abrigo Paulo de Tarso, zona sul do Recife, na madrugada de ontem. Além dos 4 mortos, 13 pessoas ficaram feridas. 6 delas permanecem internadas em estado grave na UTI. As causas do incêndio ainda são investigadas. O resultado da perícia só deve ser apresentado em 30 dias. Na manhã de hoje, o abrigo continuava isolado. Parentes e voluntários deixaram flores na porta da instituição para homenagear as vítimas fatais. Comovida, Dona Raquel contou que costumava passar pela rua
e ver as crianças brincando. Eu sempre ficava vendo eles brincando lá de dentro, nunca tive contato com eles, mas eu via sempre brincando. Às vezes ia na praça ali brincando, né, que elas levavam, cuidava muito bem deles, né? Eles brincando ali, que eu quero ficar com essa relembrança, mas não é fácil, né? O governo de São Paulo decidiu mudar o nome da estação de metrô Vila Sônia, na zona sul de São Paulo, para professora Elizabeth Tenreiro. A atitude é uma homenagem à professora assassinada no ataque que ocorreu em uma escola da região no mês passado. A mudança depende da Via 4, concessionária responsável pela via, o que ainda não tem data para acontecer. Elizabeth tinha 71 anos. Ela foi esfaqueada por um aluno da escola. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Os automóveis seminovos e usados passaram a ser os preferidos dos consumidores. Mas, não é por opção não, tá? É que o brasileiro abriu mão do tão sonhado carro 0 quilômetro devido ao alto preço dos veículos. Você com certeza já ouviu aquele ditado, que panela velha é que faz comida boa. Mas no caso dos veículos, é o que está cabendo no orçamento do consumidor mesmo. Nesse caso, é o que está cabendo no meu bolso. Do zero, fora de cogitação também, a questão de taxa tributária, né? Você vai ver a taxa tributária no carro zero hoje é muito alta. Apesar do ano de fabricação e dos quilômetros rodados, os veículos de 1 ou até 2 décadas estão em alta. É o que aponta uma pesquisa da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a FENAUTO. Nos primeiros 3 meses deste ano, quase 22% das transferências de proprietários de automóveis foram de modelos acima de 13 anos. No mês passado, as vendas de automóveis seminovos e usados cresceram 37% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o que explica esse aumento da procura por modelos mais antigos? À medida que você vai baixando o ano do carro, esse impacto do preço do carro novo, que puxa o preço do seminovo, que puxa o preço dos usados jovens, ele vai se atenuando até os velhinhos. Em sendo assim, os velhinhos ficam muito mais atrativos do que os usados maduros, os usados jovens ou os seminovos. O preço do carro zero mais barato do Brasil gira em torno de R$70 mil. Um valor pouco atrativo para muitos consumidores. Esta concessionária de novos e seminovos já percebeu qual é a preferência da clientela. Os velhinhos representam até 40% das vendas. Eu acredito que vai continuar devido ao poder aquisitivo das pessoas e a taxa de juros que subiu um pouco. Só que quem compra um carro como este aqui, que já tem 11 anos, precisa ter a consciência de que a manutenção vai ficar mais frequente. Ou então, o carro vai passar mais tempo no mecânico do que na garagem de casa. E neste caso, o barato vai acabar saindo bem mais caro. E você vai ter que ter consciência, porque o carro ele é passivo de quebra. É um carro mais velho. Você vai ter que manter a manutenção em dia do veículo para evitar problemas futuros. A Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo e o 3º maior do Brasil, faz uma homenagem à padroeira do estado. Neste ano, o evento deve reunir mais de 2 milhões de pessoas até a próxima segunda-feira. A pé ou de carro, aos poucos os fiéis sobem a ladeira para acompanhar a Festa da Penha, uma das maiores celebrações religiosas do país. O convento, em Vila Velha, na Grande Vitória, fica no alto de uma montanha e foi construído sob uma pedra a 500 metros do mar. Por aqui, encontramos histórias de fé que motivam a devoção à padroeira. Dona Divina participa das comemorações há mais de 30 anos. Todo ano com Deus eu venho, eu tinha um filho, nasceu muito doente, sabe como é que é? Ele vai falar que ele ia escapar. Eu agarrei, fiz lá para Nossa Senhora da Penha. Hoje em dia está trabalhando, tem filho já, graças a Deus. A fé também acompanha Dona Uzita. Só agradecer tudo que temos alcançado as graças de Nossa Senhora. Lucilene veio agradecer
e quer acompanhar todos os dias da festa. Então é motivo de estar aqui agradecendo a Deus por mais um ano, principalmente diante da pandemia, né? A gente não pôde estar aqui, então é mais um motivo para a gente estar aqui. Durante a semana, além das missas, apresentações musicais emocionam os fiéis. O ponto alto da programação deste fim de semana é a Romaria dos Homens, que acontece neste sábado à noite. Cerca de 1 milhão de pessoas devem atravessar da capital do estado até Vila Velha, onde fica o Convento da Penha. Mesmo com o nome de Romaria dos Homens, o evento deve reunir várias famílias. Neste domingo, acontece a Romaria das Mulheres. Na segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Penha, a missa de encerramento promete reunir milhares de fiéis no Parque da Prainha. O Rede TV News volta já. Continue com a gente. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o projeto do novo arcabouço fiscal vai chegar ao Congresso Nacional na segunda-feira. A proposta de substituir o atual teto de gastos e tem a missão de controlar os gastos públicos sem deixar de investir em áreas sociais. Segundo Rui Costa, o presidente Lula vai assinar o projeto no início da semana. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já estaria em negociações com parlamentares para que o texto não perca a essência do que foi planejado pela equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quando o texto for enviado, o Congresso vai definir como será feita a tramitação do tema. A Advocacia Geral da União pediu o bloqueio de bens de mais 45 extremistas que participaram dos ataques do dia 8 de janeiro. A AGU quer que essas pessoas sejam obrigadas a ressarcir os cofres públicos pelos gastos com a reparação dos prédios depredados e objetos quebrados. O prejuízo soma mais de 20 milhões de reais. Ao todo, já são 6 processos movidos pela AGU contra 223 pessoas, empresas, uma associação e um sindicato. De acordo com as investigações, todos invadiram os prédios ou financiaram os ataques. O Ministério dos Direitos Humanos pediu a condenação e perda de mandato do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O órgão enviou uma nota técnica ao Congresso Nacional, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, afirmando que Nicolas Ferreira cometeu crime de transfobia, que é hediondo. Segundo o texto, a não responsabilização configura uma ameaça à estabilidade democrática. O pedido é uma resposta do governo federal a uma atitude polêmica de Nicolas Ferreira. No Dia Internacional da Mulher, ele subiu na tribuna da Câmara dos Deputados com uma peruca feminina e disse que se chamava Nicole. Segundo o deputado, a atitude foi para que ele tivesse lugar de fala. No discurso, o parlamentar disse que mulheres estavam perdendo espaço para mulheres trans. A assessoria de Nicolas Ferreira ainda não se manifestou. Agora o esporte. A Rede TV mostra amanhã ao vivo a etapa de Rivera da Fórmula Truck. A estreia da categoria aconteceu em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Só que desta vez, a velocidade com os brutos vai rolar no Uruguai. Carlos Duda Conte e Márcio Rampon brigam pela liderança. Eles somam 34 pontos cada. Você acompanha tudo ao vivo amanhã, direto do Uruguai, aqui na tela da Rede TV, a partir da 1h da tarde. E a maior feira de casamento do país acontece até amanhã em São Paulo. A exposição traz novidades do setor e mostra como estão as preparações para maio, o conhecido mês das noivas. A repórter Valéria Luizete foi conferir e mostra pra gente. Casar é um sonho que exige muito planejamento para que tudo saia como esperado. A Laura e o Henrique se casarão no final do ano que vem e estão programando tudo com calma. Tá sendo uma loucura, assim, né? A gente tá tentando se organizar da melhor forma possível, assim, fechar um fornecedor de cada vez, né? Fazer meio que uma escadinha, assim, pra gente não enlouquecer e conseguir ver cada fornecedor com calma, né? Para ajudar a concretizar esse sonho, a Expo Noivas apresenta as novidades do mercado para os futuros casamentos. Só neste ano o evento conta com 100 expositores e são esperados cerca de 8.000 visitantes. A expectativa para esse ano é uma expectativa de recuperação de negócios depois da pandemia. Mas aos poucos,
o mercado está se renovando e aqueles itens que eram fundamentais estão voltando a ter fornecedores e as festas estão voltando a ter a beleza que tinham antigamente. Além dos doces, convites e vestidos, a feira traz algumas novidades, como, por exemplo, essa empresa que assessora os pets no dia do casamento. É uma assessoria que vai acompanhar o pet no evento, então a gente se programa para o pet estar presente no evento como um todo. Não é à toa que a feira tem toda essa dimensão. Segundo o levantamento do setor, só no ano passado foram realizadas 585 mil festas de casamento no Brasil. Neste ano, a expectativa é que este mercado movimente cerca de 28 bilhões de reais. A pesquisa também mostra que o preço médio de um casamento neste ano deve ficar em torno de 58 mil reais, 5 mil a mais que o ano passado. Olha, e não é só quem já está de casamento marcado que pode vir aqui na Expo Noivas conferir as novidades. Eu, por exemplo, já aproveitei esse stand para me vestir de noiva e ver como é que ficava. Agora só falta o casamento, mas isso daí são outros 500. Não vai demorar muito não, viu, Valéria? Voltamos em 30 segundos. Dos contemporâneos, os gêmeos ao impressionismo de Claude Monet, em Belo Horizonte, exposições estão atraindo muita gente e encantando pela interatividade. Um gigante recebe quem chega ao prédio histórico na Praça da Liberdade. Nós viemos aqui de cima para poder pegar ele inteiro. A exposição Os Gêmeos, Nossos Segredos traz mais de 1000 objetos para contar a trajetória dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo. Conta a história deles desde o início, os desenhos deles de criança, e é muito legal porque você vê que o talento deles vem de criança, né? Os traços coloridos da dupla surgiram ainda na infância, um talento que vem de família. Em BH a gente tem um núcleo exclusivo dedicado à Dona Margarida, que é a mãe dos gêmeos, do Gustavo e do Otávio, e é um núcleo que retoma-se um pouco da história familiar deles, e é muito nítido, a gente consegue ver a influência que o trabalho dela tem na criação dos gêmeos. E com tantas exposições espalhadas aqui pela cidade, vale a pena até fazer um roteiro. Saindo aqui do CCBB, a pé mesmo, em poucos metros, a gente chega nesta Casa de Cultura para conferir a mostra que faz uma viagem pela obra de Dante Alighieri. Em Um Inferno de Dante, a artista italiana Valentina Vanicola retrata cenas clássicas do primeiro cântico da obra, A Divina Comédia, do poeta italiano. Ela é uma obra que fala da humanidade, é uma obra filosófica, fala com as pessoas essa passagem, essa experiência do Dante pelo inferno, que é algo que está no imaginário de todo mundo. São 15 fotografias encenadas que proporcionam ao público uma reflexão sobre a existência humana. Os sofrimentos, as tristezas, as dificuldades que cada pessoa passa. E aí essas imagens elas vão reproduzindo essas dificuldades, essas alegrias ou eventuais tristezas. A viagem pelo mundo das artes termina em um shopping da capital mineira. Em um sonho imersivo de Claude Monet, é possível voltar no tempo e dar um passeio pelas ruas de Paris em pleno século XIX, sem sair de Belo Horizonte. Aquela jangada no mar, as cores, a combinação de cores, a primavera. A mostra usa tecnologia para apresentar as obras do pintor. Você entra na pintura, na arte dele, tão emocionante que você sente a sua alma. É fantástico. Confesso que eu fiquei com vontade. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você, bom final de semana. Até segunda, 7h30 da noite.